E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Acabei de ler Gênesis 39, do verso 7 ao verso 9. A palavra adultério está etimologicamente relacionada à palavra adulterar, que significa tornar algo de pior qualidade ao adicionar outra substância. O adultério é a adulteração do casamento pelo acréscimo de uma terceira pessoa. O adultério é a atividade sexual voluntária entre uma pessoa casada e alguém que não seja seu cônjuge. A Bíblia começa em Gênesis 2:24 seu ensino sobre o casamento com o padrão de Deus estabelecido com Adão e Eva, um homem e uma mulher, marido e mulher unidos por Deus. O adultério é proibido pelo 7º mandamento: não cometerás adultério, Êxodo 20:14. O fato de a proibição ser simplesmente declarada sem nenhuma explicação adicional indica que o significado do adultério era bem compreendido na época em que Moisés entregou a lei ao povo de Deus. Isso nos traz de volta ao texto lido no início do episódio. Por que José considerou deitar-se com sua patroa ser um ato perverso e pecado contra Deus? A resposta é simples. Se o adultério era algo terrivelmente abominado para pessoas em sua época, imagina o quanto Deus abominava tal ato, já que o adultério é uma adulteração do projeto de Deus para o homem se tornar um com outra pessoa. A esposa de Potifar já era um com seu marido. Ela não poderia ser de outro homem. Se aceitasse a proposta, além de ferir a honra do seu patrão, estaria atacando o plano de Deus para o casamento. José estava certo. Adultério é algo perverso e um terrível pecado. Adultério é um terrível pecado contra Deus, que Jesus declarou assim em Mateus 19, do verso 4 ao verso 6. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. O adultério é uma perversidade contra o outro homem, pois quem adultera estará se apossando de algo que não lhe pertence. Por isso, José não cedeu, pois o prazer da esposa de Potifar pertencia ao seu marido tão somente, e outro homem não poderia se satisfazer sexualmente com ela. Mas você sabia que existe adultério sem relação sexual? No Novo Testamento, Jesus estende o adultério a uma intenção potencialmente oculta no coração, e isso está registrado em Mateus 5, dos versos 27 ao 28. Você ouviu o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com cobiça, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Mesmo que um homem ou uma mulher simplesmente se entregue a pensamentos fantasiosos, românticos, na verdade lascivos, ele ou ela está cometendo adultério, mesmo que nenhum contato físico ocorra. Jesus levou a proibição do adultério ainda mais longe do que a lei mosaica. Ele definiu a luxúria
e não o ato físico, sexual, como ponto de partida e consumação do adultério. O interessante é que desde os tempos do rei Salomão, esse princípio já era conhecido. Em Provérbios 6, ele dá algumas advertências severas contra cometer adultério. E em específico, nos versos 25 a 29, Salomão disse assim: não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. E ainda no verso 32 diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Muito claro o texto, não? Mas a passagem bíblica mais forte para mim, relacionada ao tema adultério, é João 7,53 até o 8,11, frequentemente descrito como a passagem da mulher apanhada em adultério. Esse texto não trata tão somente da correção ao ato do adultério, mas é uma das demonstrações mais dramáticas da graça de Deus na Bíblia. Uma mulher foi apresentada para ser apedrejada porque cometeu adultério. E a prática do adultério, segundo Levítico 20:10, deveria ser punida com morte, tanto o homem quanto a mulher. Jesus pede para quem não tenha cometido pecado algum que atirasse a pedra. Ninguém atirou e foi embora. Jesus mostrou que o amor de Deus não deseja que ninguém morra em seus pecados, mas que o abandone e siga a vida honrando ao seu relacionamento com Deus. Todo pecado tem sua retribuição, mas o amor de Deus nos permite o conserto. Isso se chama graça. Por isso, Jesus disse àquela mulher: ninguém te condenou? Nem eu vou te condenar. Mas vá, endireite sua vida e não peques mais. Em 1 João 1,7, parte A, está escrito assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado é visto por nosso Deus com tristeza, e não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Porém, assim como José, precisamos ter uma consciência clara sobre o que é pecado e o que ele faz. Não se permita viver dando um álibi ou razão para o pecado que você cometeu. Aceite o fato, você pecou, entristeceu a Deus, mas Jesus nos dá condição de confessar e abandonar o pecado e ir e não pecar mais. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?